Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi. Encontro onde nós repercutimos um pouco dos acontecimentos de economia e política internacional da última semana. Semanazinha de feriado, tranquila. Não é isso, Tanguy? Você ficou aí descansando, ficou aí sem fazer nada, né? Agora você vai trabalhar um pouco. O Daniel lembrou que tem podcast, né, seu Daniel? Porque assim, é verdade. Coluna na segunda-feira eu gravei, coluna tá lá gravada. Mas não teve era feriado, Tanguy? É feriado, feriado, mas a gente ontem? trabalha feriado porque o mundo não para. A Sérvia e Kosovo não fala assim, porra, feriado, vamos segurar onda que é feriado que Danielzinho quer descansar lá no Brasil. Não fala. Aliás, Tanguy, é muito maravilhoso, porque a Sérvia, ela se considera dona do Kosovo, não porque tenha sérvios no Kosovo, mas porque o Kosovo foi palco de uma batalha em 1389, não é isso? Isso. Dia 28 de junho de 1389, eles marcam no calendário certinho o dia para não esquecer e tal, eles comemoram. Quando completa séculos e tal, eles comemoram. É uma data muito festiva lá para eles. E agora, de novo, a Sérvia está se tirando com o Kosovo. É sobre isso que você vai falar com a gente. Não. Hoje não, Daniel. Acho que você me entendeu mal. Eu já gravei uma coluna sobre isso. A pessoa querendo, ela ouve a gente lá no podcast. Tá lá, gravadinho, bonitinho, editado. Uma coisa linda. Segunda-feira, no meio do feriado, Daniel estava descansando, mas eu estava na labuta, trabalhando. Então tá lá gravado já. Esse não é assunto de hoje, porque eu já encerrei o assunto lá, Daniel. Se você não ouviu, aí sinto muito. Como é que eu faço para ouvir esse magnífico podcast que você gravou? Daniel, o Petit Jornal ele tá espalhado pela podosfera. Onde você quiser ouvir, quer ouvir podcast, qualquer plataforma, aplicativo, tem tudo quanto é lugar. Mas, se a pessoa quiser dar aquele agrado, pode ouvir a gente lá na Aurelo, né? Que é a plataforma que é a nossa parceira, que dá um apoio aí pra gente, né? Ajuda a gente a remunerar o podcast. É uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Mas, Daniel, eu queria saber de outra coisa, não queria saber sobre isso, não. Eu tô sabendo que a economia dos Estados Unidos está igual o Titanic, né? Vai bem, velocidade de cruzeiro, mas vem um iceberg na frente aí. Me conta. Ô, Tanguy, você ficou tenso com essa questão da inflação. Você mandou logo cedo um link do New York Times falando sobre a inflação dos Estados Unidos. Hoje foi divulgado o índice de inflação, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos no mês de setembro de 2021. Veio alto, veio acima do esperado. E o Tanguy ficou tenso, ficou nervoso. Porque sabe que isso impacta nos investimentos que ele tem ao redor do mundo, impacta nas offshores que ele tem ao redor do mundo, e já me mandou esse link e falando assim, vamos analisar isso aí no bate-papo de hoje. Quero ouvir você sobre isso, porque tô nervoso. Isso é verdade, isso é tudo verdade. Tô nervoso, a inflação dos Estados Unidos está subindo. E está. A inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses bateu inacreditáveis 5,4%, o que para o padrão americano é um negócio muito elevado, é um patamar muito elevado de inflação. Uma inflação que está sendo puxada pelo preço dos alimentos, que está sendo puxada pelo preço dos combustíveis e está sendo puxada também pelo preço da habitação. Então, a inflação nos Estados Unidos nesse patamar elevado acaba ampliando a expectativa de encerramento da política monetária expansionista que vem sendo feita nos Estados Unidos nos últimos meses para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19. Então, tudo indica que em novembro de 2021 nós teremos o início da descontinuidade do quantitative easing, aquele processo de injeção de dólares na economia dos Estados Unidos que tem acontecido ao longo dos últimos tempos, e em 2022 muito provavelmente nós teremos uma alta da taxa de juros nos Estados Unidos, o início de um processo de altas da taxa de juros nos Estados Unidos, o que é, sem dúvida alguma, algo que impacta a economia global. Por exemplo, no caso do Brasil e no mundo como um todo, a gente observa o dólar subindo. Porque se você tem a expectativa de que o juro nos Estados Unidos vai subir um pouco antes do que você esperava, por conta de uma inflação que está mais forte do que você esperava, é natural que o dólar ganhe força. Antes que ele ganhe força, eu vou lá e compro dólares e você acaba antecipando a valorização do dólar em função de uma expectativa que você tem. Portanto, nós estamos falando de uma péssima notícia para o Brasil.
né? Porque um dos elementos que tem pressionado a inflação no Brasil é justamente o dólar elevado, o dólar alto, né? Alimentos, combustíveis são todos cotados na moeda americana, e se a moeda americana fica mais cara, nós vamos ter uma inflação ainda mais alta por aqui. E, Daniel, estava lendo também que o governo Biden pretende aumentar de forma inédita, né, pelo menos ao longo dos últimos anos, a ajuda social, né? Tá prevista em quase 6% o aumento que vai ser dado para programas sociais, o que é necessário em tempos de pandemia. Aliás, é sempre importante lembrar, né, Daniel? Os Estados Unidos são um país que naturalmente tem o maior PIB do mundo, mas a população não é toda rica, é um país que tem uma desigualdade bastante grande, então tem naturalmente uma população muito vulnerável, que sofreu bastante, que vem sofrendo bastante com essa pandemia, e isso tende a aumentar os gastos do governo e colocar dinheiro na praça também, né? Então isso contribui também para esse cenário ou não? Contribui sim, contribui para esse cenário de pressão inflacionária. Essa expansão fiscal que tem sido planejada e desenhada pelo Biden, que não envolve apenas a questão social, como você mencionou, envolve também questões relacionadas a gastos com infraestrutura, acaba sendo um elemento a mais de pressão sobre a inflação nos Estados Unidos, e isso precisa ser levado em consideração quando a gente faz os prognósticos para a economia americana. Então, a economia americana ela está efetivamente num processo de recuperação acelerado. Entretanto, isso tem gerado uma pressão inflacionária. É culpa só da recuperação da economia americana? Não. A gente está falando de um contexto onde o petróleo está subindo, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades aqui no Petit Jornal. A gente tem também uma desorganização das cadeias de suprimentos por conta da pandemia. A gente também já falou sobre isso aqui no Petit Jornal. E o mundo todo tem sido impactado pela inflação. O Brasil tem sido mais impactado pela inflação porque tem um elemento extra que é justamente o dólar. E claro que dentro de um contexto onde a moeda americana venha eventualmente a se valorizar de forma mais intensa, a pressão sobre a inflação no Brasil tem aí um elemento adicional de preocupação. Maravilha. Daniel, eu queria ir para a Europa, para a gente falar um pouquinho sobre o cenário europeu, principalmente porque o pessoal que acompanha a gente, se interessa por temas internacionais, deve ter visto o que está acontecendo na Polônia, né? E eu queria dar uma contextualizada e tentar imaginar quais são os efeitos que isso pode trazer para a Europa daqui para frente. Só para a gente contextualizar, a Polônia ela é governada desde 2015 por um partido chamado Lei e Justiça, né? Que tem a sigla PiS. É o partido do Duda. É o partido né? do Andrzej Duda. Duda. PIS, né? Então, Lei e Justiça, que tem como presidente, né, o Duda, que é do PiS, e tem como primeiro-ministro Mateusz Morawiecki. Meu polonês está um pouco enferrujado, tá, Daniel? Então você me desculpa aí, faz muito tempo que eu não pratico. E eles vêm propondo, né, esse partido é um partido da extrema-direita, muito eurocético, profundamente eurocético, e vem propondo, ao longo desse ano agora, uma reforma constitucional que prevê, entre outras coisas, a criação de uma Câmara Disciplinar. Olha que loucura isso, né? A Câmara Disciplinar seria uma forma que o governo teria para punir juízes que eventualmente tomassem decisões que não se alinhassem com os valores e princípios do governo. Basicamente, você acabaria com isso, com qualquer tipo de independência entre os poderes. Isso é contrário às normas da União Europeia. A União Europeia disse, olha, isso não pode acontecer, e, portanto, o governo do PiS, o governo do Duda e do Morawiecki, foram para o Tribunal Constitucional polonês para falar assim, olha, a gente quer saber como é que é essa história aí. Quem é que manda no fim das contas? É a Constituição polonesa ou são as regras europeias? E aí, só para deixar claro, Daniel, desde que a União Europeia foi criada, lá em 1992, a ideia é que as regras comunitárias, né, as regras da União Europeia, elas se sobrepõem sim às regras nacionais com relação a questões relacionadas à economia, com relação a questões democráticas e tal, e se considera que, portanto, essas normas que estão sendo colocadas aqui, elas têm exatamente um efeito de reversão, né, da lógica democrática da União Europeia. E aí, o Tribunal Constitucional deu uma adiada, né, deixou a decisão para depois, adiou 4 vezes a decisão, mas finalmente tomou a decisão essa semana agora e disse que se alinhou completamente com o governo e disse, olha, não quero saber, quem manda no fim das contas é a Constituição polonesa. Então, as leis constitucionais na verdade, as leis constitucionais polonesas estão acima das leis europeias, o que tem como efeito, inclusive, Daniel, fazer com que a União Europeia pare de enviar dinheiro para a Polônia, o que pode ser catastrófico para a economia desse país. A gente está falando, então, de uma Polônia que trucou, né? Pediu truco
e quer esperar a resposta da União Europeia em relação a essa postura que o país está adotando. Agora, Tanguy, um outro elemento que me parece ser um elemento de preocupação e que merece, sem dúvida alguma, o nosso olhar, é que o Duda já vem há algum tempo no esforço de cooptação do poder judiciário polonês, né? Esses novos autoritarismos que surgiram no mundo ao longo dos últimos anos, eles têm essa característica. O executivo vai gradativamente cooptando outras instâncias de poder no país ou outras fontes de conhecimento do país. Então, no caso da Polônia, o movimento mais forte está sendo essa cooptação do poder judiciário. Claro que você pode fazer a cooptação do legislativo, das universidades, você pode fazer uma cooptação da imprensa, como outros lugares vêm fazendo, mas a cooptação do poder judiciário me parece particularmente preocupante nesse movimento que a Polônia vem fazendo. Lembrando que há poucas semanas atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve em Nova York, além do Boris Johnson, o único líder que ele fez questão de encontrar foi justamente o Duda da Polônia, né? Pois é, e Daniel, isso tende a trazer, coloca, na verdade, a União Europeia numa posição muito difícil agora também, né? Qual é a posição da União Europeia? Agora cede, fala assim, não, então beleza, então a gente não quer atrito. E não, a União Europeia ela subiu o tom também e disse, olha, enquanto isso não for resolvido, não entra dinheiro. E a Polônia, ela tá, né, esse governo do Lei e Justiça, está com um projeto de construção de mais infraestrutura e tal, então não receber o dinheiro da União Europeia para a Polônia é gravíssimo. Lembrando, a Polônia é um país deficitário em termos econômicos com a União Europeia, ou seja, contribui com pouco e recebe muito. Então é uma postura que naturalmente agrada muito ao eleitorado, né, do Lei e Justiça, mas que pode ser catastrófico para a economia polonesa também. Esse aspecto me parece importante, né? A União Europeia tem uma lógica de federação. Ou seja, como acontece no caso do Brasil. No caso do Brasil, alguns estados pagam mais impostos para a União do que recebem de volta, e alguns estados pagam menos impostos do que recebem de volta. Na União Europeia é a mesma coisa. Um país como a Alemanha paga muito mais impostos do que recebe de volta, e países como a Polônia, países considerados em desenvolvimento, acabam recebendo mais do que pagam. Então, a Polônia é deficitária, quer dizer, a Polônia ela recebe recursos da União Europeia e o impacto econômico da suspensão dessa transferência de recursos é de grandes proporções e de impactos, em algum grau, até imprevisíveis para a própria popularidade do governo, porque o impacto econômico não vai ser pequeno caso a União Europeia leve adiante o que está escrito nas regras da própria União Europeia e suspenda as remessas de recursos para a Polônia. E, Daniel, o efeito me parece que não vai ser apenas na relação entre Polônia e União Europeia. Só lembrando, em abril do ano que vem, abril de 2022, nós temos eleições presidenciais na França. E o Le Monde, né, o jornalão francês, fez um levantamento e viu que a opinião dos principais candidatos à presidência na França, tirando Macron, né, ou seja, aqueles que vão concorrer com Macron, tendem a ter uma posição favorável à posição polonesa. Todos eles críticos à Polônia, veja bem, né, a Polônia está restringindo uma série de liberdades, está cooptando de fato o judiciário, tem problemas com a liberdade para a população LGBT e tudo, mas achamos, isso aí foi dito pelo possível candidato do Partido dos Republicanos, né, que é o tradicional partido da centro-direita francesa, e pelo candidato, né, pelo possível candidato, que é o Arnaud Montebourg, do Partido Socialista, ou seja, a direita e a esquerda. Todos eles dizem, olha, é sensível e tal, mas achamos que algum nível de soberania judiciária é fundamental para os estados. E aí esse é um ponto importante porque isso muito provavelmente vai dominar o debate público na França. Lembrando, a França é o segundo país mais importante da União Europeia em termos políticos e econômicos. Então, o efeito, muito provavelmente, ele vai ser um efeito de médio e longo prazo e pode influenciar diretamente as eleições francesas em abril de 2022. E isso entra diretamente na discussão que a gente está fazendo no atual curso do Petit Jornal, o curso sobre a Alemanha, na necessidade de reforma da União Europeia, né? E qual reforma vai ser feita no que diz respeito justamente à divisão de poderes. Acima de tudo, o que está em jogo é a divisão de poderes. Quem manda em quê? Aonde está a União Europeia? Aonde termina o poder da União Europeia? Aonde começa o poder dos Estados-membros? Esse é um aspecto importante e que será definidor para o futuro da União Europeia daqui para frente.
Ô Daniel, aproveitando que você já falou de Alemanha, já falou do curso, eu vou emendar com uma outra pauta, que eu falaria depois, mas eu acho que vai ter uma continuidade importante aqui. Você sabe que na Alemanha, nesse momento, estamos substituindo aquela demissionária da Angela Merkel. A Angela Merkel está indo para casa. Que tá saindo porque quer. Tá saindo porque quer. verdade, Isso é muito verdade. importante. Vamos deixar claro, está saindo porque quer. Ah, tô cansada, quero abrir espaço para os mais jovens. Tá ali numa posição magnânima, deixando a Alemanha, o poder na Alemanha, com uma popularidade lá em cima. Isso tudo você não diz, mas eu tô aqui para fazer justiça a Angela Merkel. Então, é passado, né? Angela Merkel é passado. Então, nesse momento, tá rolando aquela Não negociação. Diga isso. Ela continuará viva em nossos corações. Ele fica magoado, ele fica sensível. Mas nesse momento a gente está exatamente, né? A Alemanha está envolta exatamente na formação do governo. Lembrando, o partido da Angela Merkel, muito provavelmente, claro que as coisas podem mudar, mas muito provavelmente não vai fazer parte do governo. Então a gente vai ter a coalizão, muito provavelmente, do semáforo, né? Que são as três cores do semáforo. Os vermelhos, que ganharam a eleição, que são o SPD, provavelmente vão ter o chanceler, que vai ser o Olaf Scholz. A gente vai ter os verdes, que usam a cor verde, e a gente vai ter os liberais, que usam a cor amarela. E aí, Daniel, só uma informação importante: nesse momento a negociação está exatamente sobre quem vai ser o ministro das Finanças da Alemanha, que na prática, Daniel, vamos traduzir? Os ministros da Finança da Alemanha acabam sendo os ministros das Finanças da União Europeia. Então, isso. Bruxelas está olhando para a negociação, Bruxelas, só lembrando, né, a sede da União Europeia, está olhando para a negociação em Berlim como se fosse a Copa do Mundo. A gente tem que saber quem vai ser o próximo chefe. E quem é o atual ministro das Finanças da Alemanha, Daniel? É exatamente o Olaf Scholz, o cara que provavelmente vai ser o chanceler. E aí, isso é muito interessante, porque ele vai ser o grande mediador como chanceler e como atual homem da pasta entre os dois outros partidos, que vão ser o Partido Verde e o Partido Liberal, com prioridades completamente diferentes. Os verdes estão advogando que o Ministério das Finanças agora tem que investir pesadamente, Daniel, numa transição energética, uma transição ambiental, para que a Europa seja neutra em carbono até 2050. E tem que despejar dinheiro para isso, tem que gastar mesmo, porque o meio ambiente está acima de tudo isso. E os liberais estão dizendo assim: não, senhor, nem pensar. Queremos, a partir de agora, voltar para aquelas políticas ortodoxas que vigoraram até antes da pandemia. As regras foram jogadas por alto por causa da pandemia, mas, assim, janeiro de 2023, mais tardar, tem que voltar. E aí, o Olaf Scholz está nessa situação, Daniel. Se ele escolher um verde, vai ser um governo que muito provavelmente vai ser pró-gastos e investimentos ambientais. Se ele escolher um liberal, vai ser algo mais voltado para uma contenção e uma postura extremamente ortodoxa na economia. Não sei se você tem apostas aí para o pessoal botar na bolsa de apostas aí, principalmente em Londres, né? Londres é a capital das apostas do mundo. Nesse aspecto especificamente dos gastos, o que a Alemanha vai fazer em relação aos gastos públicos, existe uma pressão muito forte pela ortodoxia e pela contenção, porque a Alemanha está vivendo a maior inflação desde 1974. E o gasto público é um dos elementos pressionadores da inflação. Então, na medida em que você tem ali uma economia que se recupera, ganha força o argumento dentro da Alemanha: olha, a gente jogou fora as regras fiscais durante a pandemia, era necessário e tal, mas agora, com o restabelecimento da normalidade, a gente precisa trazer de volta as regras fiscais anteriores. Não somos contra o gasto em energia renovável, nada disso, mas ela tem que caber no orçamento. A gente não pode estourar o orçamento por conta desses gastos que estão sendo sugeridos pelos verdes. Lembrando que a Alemanha é um país extremamente paranoico em relação à inflação. Então, pessoalmente, Tanguy, acho que os liberais tendem a ganhar força nesse momento, pelo menos tem sido o que eu tenho percebido até agora em relação a essa movimentação. Por outro lado, você tem os verdes dentro de uma pressão na Alemanha especificamente, onde empresas alemãs, principalmente empresas do setor automobilístico, como é o caso da Volkswagen, se sentem meio atrasadas no investimento em carros elétricos, investimentos que têm sido feitos em outros lugares do mundo, e também acabam demandando: olha, acho que o governo alemão poderia participar, poderia nos ajudar dentro desse processo de transição para uma economia de baixo carbono. Então, existe claramente um choque, é isso que eu quero colocar. Mas, no atual momento, os liberais estão um pouquinho à frente dessa corrida, mas ainda é cedo para afirmar que eles vão ganhar a disputa pelo cargo de ministro das Finanças.
Beleza, né? Depois a gente falar sobre os países que estão em crise, Estados Unidos com inflação alta, Alemanha tendo que resolver problemas políticos gravíssimos. Eu queria abrir o nosso quadro, que é praticamente um quadro fixo aqui no Petit Jornal, né, Daniel? Que é o Mundo Guedes. Me conta aí, Daniel, o que está rolando no mundo de Paulo Guedes nesse momento? Vai dar tudo certo? Ô, Tanguy, você sabe que essa semana o ministro Paulo Guedes esteve falando aí com investidores estrangeiros, falando para eles, invistam no Brasil. Opa! Aí os investidores estrangeiros olharam para o Brasil, mas investir no Brasil por quê? Ele falou, porque muitas coisas vão acontecer até o final do ano, isso é sério, ele falou isso. Até o final do ano a gente vai ter reforma administrativa, vai ter privatização dos Correios e vai ter também privatização da Eletrobras. 2021 que você diz. Isso, 2021, tá. Claro. Até o final de 2021, muita coisa está acontecendo. O Brasil está se recuperando muito rapidamente dos efeitos da pandemia. E ele foi questionando, mas o seu Paulo Guedes, o FMI está com uma previsão para o crescimento do Brasil no ano que vem de 1,5%. 1,5% não é lá Brastemp, não é lá coisa muito grande. E a resposta dele foi, o FMI errou da outra vez, vai errar dessa vez de novo. Porque a FMI está sempre errando em relação à economia brasileira e o Brasil vai surpreender. Então, Tanguy, eu queria deixar essa nota de otimismo aqui para a economia brasileira. As coisas estão indo bem, o investimento estrangeiro não está vindo porque ele ainda não reconheceu toda a potencialidade do Brasil nesse momento, todas as oportunidades que o Brasil apresenta. Mas, nos próximos 90 dias, até o final do ano, nós teremos aí uma série de reformas que não aconteceram nos últimos 3 anos, e que colocarão o Brasil numa trajetória, numa rota de investimento e de crescimento econômico. O Brasil, na semana passada, fez lá um leilão no setor de petróleo, de alguns campos de petróleo. Resolveu leiloar um campo perto de Fernando de Noronha? Resolveu. Mas ninguém comprou. Ninguém comprou porque, o pessoal achou que não era de bom tom. O mundo mudou, Tanguy. Isso que eu quero colocar. O mundo mudou. Ele é diferente hoje do que era há alguns anos. E acho que só o Brasil não entendeu. Daniel, vem cá. Se comprar clube de futebol, pode esquartejar jornalista? Tanguy, essa é uma pergunta que eu quero fazer a você. Me conta. Porque essa é uma... Hoje eu estava no Twitter, zapeando pelo Twitter, e dei de cara com a hashtag Compre o Vasco. Compre o Vasco. Eu fiquei curioso, falei, compre o Vasco? Como assim compre o Vasco? Aí fui olhar, tinha uma campanha dos torcedores do Vasco para o MBS, o Mohammed bin Salman, comprar o clube de regatas Vasco da Gama. Porque o MBS, que já comprou recentemente o Newcastle, um tradicional clube inglês, um clube de futebol inglês, poderia comprar até 4 clubes, ou seja, mais 3, e que um desses clubes seria do Brasil. E aí a galera já ficou empolvorosa, pelo amor de Deus, compra o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama saiu em primeiro lugar nessa disputa no Twitter, das hashtags, mas pouco tempo depois eu já vi torcedor do Bahia, não compra o Vasco não, compra o Bahia, aí já tava vendo, não compra o Vasco não, compra o Curitiba, e começou a disputa nas redes sociais quem o MBS deveria comprar aqui no Brasil. E aí, Tanguy, fica aquela impressão que talvez, quem sabe, hipoteticamente, o MBS, que é um cara que você gosta, você tem contatos e conexões com ele, eu tô começando a achar que ele tá tentando lavar a biografia através do futebol. Sei lá, tô achando aqui que ele tá tentando utilizar o velho esporte bretão para lavar a sua biografia, e o que tá mais me chamando a atenção é que tá funcionando, pelo visto, né? Ô, Daniel, faz as contas comigo aqui. O rapaz, ele tem o quê? 35 anos? Tem por aí. 35 para 36. Garoto ainda, novo. Você acha que a expectativa dele é alta ou baixa? Assim, ele deve ver muito, a vida dele é difícil, uma vida sofrida. Poupado, super poupado. Pois é. Então, assim, ele vai viver até uns 80 e poucos anos. E, assim, aquele escorregão que ele deu lá atrás, matou um jornalista, matou. Esquartejou. Porra, acontece. Às vezes você tá andando na rua MBS, e esquarteja alguém. Eu queria dizer que a linha editorial do Petit Jornal discorda das opiniões de professor Tanguy Bagdadi. Não há provas. A justiça saudita já deu razão e falou assim, é verdade, mandaram matar. O MBS não tem nada a ver com isso, mas mandaram matar. Inclusive condenou, se eu não me engano, 10 funcionários sauditas. Todos foram perdoados? Foram, porque é um reino que não acredita no punitivismo. Esse negócio de ficar punindo as pessoas. Bem. E aí todos foram perdoados. O MBS mandou prender a própria mãe.
Mas quem não tem problemas familiares, né, Daniel? Eu acho que é cedo pra gente, sabe, julgar esse tipo de coisa. Ele deu golpe no primo dele? Deu golpe no primo dele, mas esse tipo de coisa aí acontece. Então, eu acho que o pensamento dele é... Mas também, cara, quantos primos o MBS tem? É muito primo. É muito primo. Pois é. Tu vai ter que se dar bem com todos os primos. Eu já tenho meia dúzia, já tenho problema com alguns. Pois é, tem toda a razão. Então, assim, o que o MBS está fazendo, Daniel, é um processo que vem sendo chamado de sports washing, né? Que é basicamente você pegar uma ditadura, né? Pegar um governo que não é lá dos mais populares, né? Um governo que não segue lá os maiores padrões de direitos humanos, de democracia e de liberdades individuais, e você compra um clube e dá um jeito, portanto, disso se reverter para você como uma imagem positiva. Quem saiu na frente nisso foi um rival da Arábia Saudita, que é o Catar, né? O Catar, vamos lembrar, é um daqueles países que, se você tentasse apontar no mapa, ninguém ia saber onde é que ficava. O Catar é um país sisudo, não tem nada que diferencie o Catar de absolutamente nada. E foi lá e meteu o Catar na camisa do Barcelona. Mas que injusto, Tanguy. Vai ter Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas é exatamente a FIFA certamente escolheu o Catar por critérios esportivos. É um clima bom para se praticar o futebol. É um esporte tradicional. A seleção do Catar é super tradicional, presença recorrente nas Copas do Mundo. Então você está sendo injusto. O Catar comprou lá o PSG. Comprou o PSG. O Catar tá descumprido o fair play financeiro. Talvez. Mas faz parte, Tanguy. Daniel, só para lembrar uma coisa importante, quando a gente fala sobre o Catar comprar o PSG... assim, talvez a galera mais nova tenha a impressão de que o PSG sempre foi um grande clube. Gente, o PSG, com todo perdão aos torcedores da Macaca de Campinas, sempre foi uma Ponte Preta da França, né? Assim, é um clube que foi criado há muito menos... Aliás, a Ponte Preta é um dos clubes mais antigos do Brasil, até injustiça. O Paris Saint-Germain é de 1970, é um clube muito jovem, só que é um clube que carrega o nome de Paris, é um dos nomes mais conhecidos do mundo. Então o PSG vai lá e compra, e assim, o ataque do PSG hoje... é ridículo, né? O ataque do PSG é Neymar, Mbappé e Messi, né? Os caras vão lá e compram tudo isso, né? A Copa do Mundo e tal. Então, imagino que o MBS ele devia estar entediado em casa, chateado, né? Zapeando ali como você no Twitter e tal. Falou assim, acho que eu vou pegar uma grana aí e vou botar no futebol. E aí, o pessoal lá de Newcastle começou a comemorar. Ele falou assim, porra, que maneiro. O pessoal gostou. O pessoal comemorando, se vestindo de árabe na rua. E falou, porra, vou fazer isso mais umas 4 ou 5 vezes. E aí saiu essa notícia, me parece que ele deu uma sondada, né? Que vai comprar mais 4 clubes, possível compra um clube brasileiro, vai comprar mais clubes por aí e tal. Então, acaba ficando associado a ele muito mais uma manifestação de alegria, né? De fazer um clube que eventualmente ganhe um título, né? Provavelmente no Newcastle vai levar Felipe Coutinho, né? Então a gente está falando sobre, de fato, uma lavagem da imagem de Mohammed bin Salman e tende a se popularizar bastante depois disso. Mas o mais importante, você não respondeu aos amigos. Você, como conselheiro eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama, é a favor ou é contra o MBS comprar o Clube de Regatas Vasco da Gama? Jamais, totalmente contra, 100% contra, em hipótese alguma. Você contra sempre. É porque é o MBS? É porque o MBS? Sim. Se fosse outro, tudo bem. Se fosse outro, tudo bem. Qualquer um não, Daniel. Assim, o Putin quer comprar o Vasco, aí... eu não vou poder ficar contra o Putin porque eu temo pela minha vida, mas o MBS ele não é um Putin ainda, né? Aí tem uma certa Bebete distância. segunda. Se for Bebete segunda quer comprar o Vasco. 3 aí vezes. você deixa. Sim, claro, parcela tudo, cartão de crédito. Numa boa. Parcela pra Bebete segunda comprar o Vasco. Numa boa. Tranquilíssimo. Tá bom, Tanguy. Daniel, você tem um recado que eu tô sentindo nos seus olhinhos, que você tem um recado que você tá querendo dar nesse microfone que tá na sua frente aí. Me conta o que você tá querendo falar. Rapaz, você sabe que a gente fechou uma parceria com a Aurelo, né? A Aurelo, ela remunera os produtores de podcast por cada play que os ouvintes dão. E agora a gente tem lá o programa de apoiadores do Petit Jornal na Aurelo. E a gente acabou ficando muito feliz, inclusive, com uma oferta que foi feita pela equipe da Aurelo, que na próxima quarta-feira, Tanguy, a gente vai ter um sorteio de um determinado número de bolsas, que vai depender de quantos apoiadores do Petit Jornal tiverem lá na Aurelo, onde os apoiadores do Petit Jornal na Aurelo, na plataforma da Aurelo, concorrerão a bolsas do Petit Cursos. Tanguy. Veja você, mas eu já faço um curso. Aí você vai poder dar essa bolsa para uma outra pessoa, você vai poder ofertar essa bolsa
para alguém. Mas eu achei muito legal, porque eles vão sortear bolsas como forma de incentivar o Petit Jornal a ter mais apoiadores na plataforma da Aurelo. E tem informações de bastidores que não são poucas bolsas, viu? São algumas boas bolsas aí. Então, como é que a pessoa vai ficar sabendo do sorteio? Como sempre, né, a gente está gravando esse episódio aqui, né, o Bate-Papo 243, numa live no Instagram, que acontece sempre às quartas-feiras, por volta de 10 da noite, né, Daniel? 10 e pouquinho e tal, você loga aí no Instagram, que a gente está lá gravando. Então, a gente, na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 20, a gente vai gravar o nosso bate-papo aqui e ao final da gravação, alguém da Aurelo, a gente vai parar a gravação e alguém da Aurelo vai entrar aqui na nossa live e vai fazer o sorteio junto com a gente. É bastante bolsa, mas agora tem que ser apoiador, tá? Você entra lá, tem que ser apoiador, você torna apoiador, que você participa na Aurelo, do sorteio. Na plataforma da Aurelo. E você vai participar do sorteio para ganhar, né, uma bolsa no curso que está acontecendo agora sobre a Alemanha, né? Então a gente está falando sobre exatamente essa transição do poder alemão. A gente já deu uma primeira aula, né, sobre a formação da Alemanha moderna, né? Então pensando aí como é que fica a Europa sem a Alemanha, sem Angela Merkel, como é que fica a Alemanha sem Angela Merkel, quais são as formas de reforma que a União Europeia vai ter que pensar, que a Alemanha vai ter que pensar. A gente falou sobre isso um pouquinho na aula de hoje. Então a pessoa vai ganhar bolsas, né? A gente vai sortear bolsas de 100% em um curso lá do Petit Cursos. Quem quiser conhecer, saber, para se interessar, petitcursos.com.br, é bolsa integral. Maravilha, Tanguy. E fica aqui o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? Os apoiadores que mantêm o projeto do Petit Jornal de pé. O Petit é uma mídia 100% independente, mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores. E fica aqui o convite, se você ainda não é apoiador do Petit Jornal, torne-se apoiador do Petit Jornal na Aurelo. Tem lá, inclusive, as informações lá no nosso site, petitjornal.com.br. Tem uma aba Apoie o Petit com todos os direcionamentos. Semana que vem, a Aurelo vai oferecer bolsas, vai sortear bolsas de 100% em um curso do Petit Jornal para os apoiadores na plataforma. Daniel, mas eu quero saber mais, eu quero saber quais são os cursos que vocês já deram, se eu quiser entrar em cursos anteriores, se eu quiser assistir aulas gratuitas, completamente gratuitas, www.petitcursos.com.br. Tem um portfólio grande de curso lá, tem mais de 1 ano de cursos e aulas gratuitas lá. Dá uma olhada que eu tenho certeza que alguns vão te interessar. Daniel, forte abraço. Maravilha. Tchau, tchau. Prazer te ver. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.